Ela sorriu. No momento em que o veredicto foi lido em voz alta dentro daquela sala de tribunal na Flórida, enquanto a família da vítima continha as lágrimas e os jurados mantinham o olhar fixo à frente, ela sorriu. Não foi um sorriso de nervosismo, nem aquele esgar involuntário que às vezes escapa quando o corpo não sabe mais como reagir à pressão. Foi um sorriso tranquilo, quase satisfeito. Como se aquele momento não fosse o colapso de uma vida inteira, mas apenas mais um capítulo de uma história que ela achava que sabia como terminar. Essa mulher se chama Bree Kristen Kuhn, e este vídeo vai reconstruir, do início ao fim, tudo o que a levou até aquela cadeira de réu e por que, depois de 3 anos de investigação, julgamento e espera, um júri americano decidiu que ela jamais deveria sair da prisão. O que aconteceu em Gulf Breeze, na Flórida, no dia 8 de setembro de 2021, é o tipo de história que paralisa. Não porque seja incompreensível, mas porque, quanto mais você entende, mais perturbador fica. Uma tarde comum, uma rua tranquila de subúrbio, um casal em crise, 3 ligações para o serviço de emergência, e um homem morto na própria garagem, com 4 balas nas costas, ainda segurando o celular com a linha aberta para o 911. Para entender como chegamos até ali, precisamos voltar ao começo. Precisamos conhecer 2 seres humanos com histórias, traumas, sonhos e falhas que se encontraram dentro da Marinha Americana e decidiram construir uma vida juntos. Uma decisão que anos depois terminaria de uma forma que nenhum dos 2 poderia ter imaginado quando tudo começou. Mas antes de falar sobre Bree, precisamos conhecer Colin Turner. Colin James Turner nasceu na Geórgia e cresceu com a convicção de que servia a algo maior do que ele mesmo. Aos 18 anos, ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, onde permaneceria por 14 anos. Não era um soldado qualquer. Colin chegou à patente de Gunnery Sergeant, uma das posições mais respeitadas dentro da hierarquia dos fuzileiros navais, reservada para aqueles que não apenas executam ordens, mas formam outros soldados, lideram pelo exemplo e carregam a cultura do serviço militar no sangue. Quem o conheceu dentro da caserna fala dele com um tipo raro de reverência. Não aquela reverência protocolar que se reserva a superiores, mas a admiração genuína que nasce quando alguém te faz acreditar em algo. Havia um colega de farda que, antes de conhecer Colin, jamais havia cogitado a possibilidade de entrar em uma universidade. Não porque faltasse inteligência, mas porque faltava alguém que acreditasse nele o suficiente para plantar essa semente. Colin plantou. Anos depois, esse mesmo homem estava prestes a concluir sua graduação em engenharia. Havia outro veterano que se recusou a aceitar qualquer pagamento pelos serviços que prestou na casa de Colin e Bree. Ele disse que estava apenas honrando Colin. E havia ainda um terceiro, que certa vez surpreendeu uma conversa entre Colin e seu pai, Donald Turner. Era uma troca simples, casual, o tipo de conversa que pai e filho têm sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. O veterano perguntou com quem Colin estava falando. E Colin respondeu com naturalidade desarmante: "É meu pai. Ele é meu melhor amigo." 12 colegas de farda viajaram de pontos tão distantes quanto a Califórnia para comparecer ao memorial de Colin Turner. 12 homens que poderiam ter ficado em casa, que tinham suas próprias vidas, seus próprios compromissos, mas que escolheram percorrer milhares de quilômetros para se despedir de um homem que havia deixado marca neles. Colin saiu dos fuzileiros navais em razão de um traumatismo craniano, uma lesão sofrida em serviço que o impediu de continuar na ativa. Outro homem poderia ter afundado nisso. Poderia ter deixado a identidade militar levar junto o senso de propósito. Colin fez o oposto. Tornou-se pai em tempo integral para os filhos pequenos do casal, JP e Lainey, enquanto estudava engenharia elétrica de forma totalmente online, conciliando fraldas, lições de casa e projetos acadêmicos com uma disciplina que poucos conseguem manter, mesmo em tempo integral. Ele estava a apenas 2 disciplinas de concluir a graduação quando morreu. Havia sido aceito no programa de mestrado em engenharia elétrica da Universidade Johns Hopkins, uma das mais prestigiosas do mundo, com início previsto para janeiro de 2022. Esse dia jamais chegaria. Sua faculdade, após sua morte, concedeu o diploma postumamente. Donald Turner, seu pai, disse que vai pendurar aquele diploma na parede para sempre. Colin também havia assumido com carinho a filha mais velha de Bree, Kylie, de 12 anos,
fruto de um relacionamento anterior da esposa. Durante a pandemia de Covid-19, foi ele quem ficou em casa conduzindo os estudos da menina enquanto Bree trabalhava. Os vizinhos mais tarde confirmariam o que a família já sabia. Raramente viam Bree envolvida com as crianças. Colin era presença constante no quintal, brincando, ensinando, sendo pai. Os próprios pais de Bree disseram, mais de uma vez, que Colin havia sido a melhor coisa que acontecera na vida da filha, que ele ajudava com a estabilidade dela. Esse detalhe, a palavra estabilidade, diz muito sobre o que estava por vir. Agora, precisamos falar sobre Bree Kristen Kuhn. Bree nasceu em maio de 1987 e cresceu no Mississippi. Ela se formou no East Mississippi Community College em 2012, já com 25 anos, e logo em seguida ingressou na Marinha dos Estados Unidos. Foi dentro da Marinha que ela conheceu Colin, 2 militares, mesma faixa etária, com histórias de vida que tinham pontos em comum, incluindo filhos de relacionamentos anteriores. A atração faz sentido. A tentativa de construir algo juntos também faz sentido. Bree chegou à patente de suboficial na base aeronaval de Pensacola, na Flórida. Ela seguia em serviço ativo enquanto Colin cuidava das crianças em casa. Há quem veja nisso uma divisão de papéis perfeitamente contemporânea e funcional. Mas havia algo mais complicado acontecendo por baixo da superfície. Bree tinha um histórico documentado de problemas de saúde mental. Em algum momento anterior ao verão de 2021, ela havia tentado suicídio. Esse episódio resultou em um procedimento conhecido como Baker Act, uma medida legal no estado da Flórida que permite a internação involuntária de uma pessoa que representa risco a si mesma ou aos outros. Bree havia passado por isso. Estava em tratamento, tomava medicação, frequentava sessões de terapia. Mas nas semanas que antecederam o crime, segundo seus superiores na Marinha, ela havia começado a faltar às sessões e a faltar ao trabalho. Eram sinais de que algo estava se desintegrando. Colin sabia disso. E esse conhecimento sobre o estado mental da esposa seria uma peça central em tudo o que aconteceria a seguir. Há indícios de que o casamento havia entrado em colapso antes mesmo do dia fatal. Bree havia publicado em suas redes sociais uma pergunta sobre advogados especializados em divórcio. Ela escreveu que provavelmente seria uma separação contestada e difícil, envolvendo filhos e bens. Colin, por sua vez, havia marcado Bree em um meme do Facebook com um humor ácido sobre mulheres e sua habilidade de desenterrar o passado. Era o tipo de comunicação passivo-agressiva que sinaliza o fim de uma relação, duas pessoas que já não conseguem falar diretamente e usam as redes sociais como campo de batalha. A questão central entre eles, o nó que nenhum dos dois conseguia desatar, eram os filhos, especificamente a custódia. Colin havia deixado a carreira militar para ser o cuidador primário das crianças. Ele as conhecia melhor do que ninguém. Ele estava presente em cada refeição, em cada noite de febre, em cada manhã de escola. E havia chegado a um ponto em que ele não queria mais que Bree levasse essas crianças caso o casal se separasse. Bree, por sua vez, temia o oposto. Ela sabia que seu histórico de saúde mental poderia ser usado contra ela em um processo de custódia. Ela havia dito isso em voz alta em uma entrevista à polícia. Já que tentei me matar alguns meses atrás, nenhum juiz do mundo me daria a guarda das crianças. Esse medo era real. E medo real, em pessoas sem recursos internos para processá-lo adequadamente, pode se transformar em algo muito perigoso. Era quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Uma tarde comum de início de outono em Gulf Breeze, uma cidade costeira pacata nos arredores de Pensacola. As ruas eram tranquilas, as casas bem cuidadas. Era o tipo de bairro onde ninguém espera que algo de ruim aconteça. Às 12h53 da tarde, a central de emergências recebeu a primeira ligação vinda da casa dos Turner. Quem ligou foi Bree. Ela disse que Colin havia ficado violento, que ele a jogou no chão, que a empurrou contra a parede. Ela mencionou que havia uma espingarda e uma pistola no quarto. A voz dela era controlada, calculada até. Os policiais chegaram e encontraram o casal em evidente conflito, mas sem sinais físicos de violência sobre Bree, sem marcas, sem hematomas. Colin disse que estava tentando sair da casa com as crianças para ir até a casa dos pais dele na Geórgia, apenas para que todos pudessem se acalmar.
Disse que Bree havia destruído seu computador ao colocá-lo na máquina de lavar louça na noite anterior, depois que ele desligou o Wi-Fi. Os policiais ouviram os dois lados. Não viram evidência suficiente para uma prisão. Aconselharam o casal, saíram, mas enquanto os policiais ainda estavam na área, Colin tomou uma decisão que Bree interpretou como uma escalada. Ele ligou para os superiores dela na marinha. Não estava gritando, não estava ameaçando. Segundo quem atendeu a ligação, foi uma conversa calma e razoável, na qual ele relatou o comportamento de Bree, a destruição do computador, o bloqueio de acesso às finanças do casal, condutas que a própria Marinha, segundo seus regulamentos internos, classificou como abuso emocional. Os superiores de Bree foram até ela e perguntaram se ela se sentia segura em casa. Ela disse que não, mas estava contando uma história diferente para cada pessoa com quem falava. Às 5 da tarde, Colin ligou novamente para o 112. Desta vez, era ele quem pedia ajuda. Bree havia trancado a casa depois que os policiais foram embora. Ele estava do lado de fora, sem documento de identidade, sem acesso ao dinheiro. Ela havia tomado tudo. Os policiais voltaram. Conversaram com os dois. Bree voltou a acusá-lo de abuso. Colin voltou a explicar que só queria dar um tempo, sair dali com as crianças, deixar a poeira baixar. Os policiais saíram novamente. Eram por volta das 5:30 da tarde. O que aconteceu na hora seguinte permanece parcialmente envolto em versões contraditórias, testemunhos questionáveis e silêncios que dizem mais do que as palavras. O que se sabe com certeza é que às 18h22, Colin Turner fez sua terceira e última ligação para o serviço de emergência naquele dia. Desta vez, algo havia mudado no tom de voz dele. Havia urgência, havia algo próximo do desespero. Ele disse que Bree o havia deixado entrar em casa, mas depois o trancou na garagem. Disse que havia tentado sair pela porta interna e ela havia bloqueado a passagem. Ele estava preso, sem saída. E então, no meio da ligação, enquanto o operador de emergências ainda estava em linha, algo aconteceu. 4 tiros. E depois, silêncio. O operador sabia o que tinha ouvido. As equipes de emergência foram despachadas imediatamente. Quando os policiais chegaram, tiveram que passar por baixo da porta da garagem para entrar. Dentro, encontraram Colin James Turner, morto no chão, coberto de sangue. A arma foi encontrada na cozinha, enfiada atrás da torradeira. Bree estava do lado de fora, sentada na varanda de um vizinho com a filha mais velha, Kylie. Quando o policial se aproximou e perguntou se estava bem, ela respondeu com uma simplicidade que gelou o sangue de qualquer um que depois ouviu a gravação. Eu atirei nele. Ela disse que havia atirado porque ele ia levar seus filhos. Nos minutos seguintes, Bree oscilou entre estados emocionais que os policiais descreveram como perturbadores. Em um momento parecia em choque, sem acreditar que Colin estava morto. Em outro, dizia que talvez ele ainda estivesse vivo, que a ambulância deveria ir buscá-lo. Em outro ainda, quebrava completamente. Meus filhos não têm pai nem mãe. É minha culpa. Eu sou assassina. Os policiais disseram a ela que não estava presa, apenas detida para investigação. E ela respondeu: não, vocês deveriam me prender. Eu matei meu marido. A autópsia confirmaria o que os investigadores suspeitavam desde o início. Todas as balas que atingiram Colin entraram pelas costas. Ele não estava de frente para Bree quando ela atirou. Ele não estava avançando em direção a ela. Não estava segurando nenhuma arma. Estava segurando o celular. Isso destruiria qualquer narrativa de legítima defesa. A investigação avançou e os detetives chamaram Bree para uma entrevista formal. Ela foi. E o que disse nessa entrevista revelou as rachaduras profundas em sua versão dos fatos. Ela disse que não se lembrava claramente de como tudo havia acontecido. Disse que em algum momento pegou a arma. Disse que Colin estava tentando forçar a passagem pela porta. Disse que sentiu que ele ia matá-la, mas quando os investigadores perguntaram onde estava a arma quando ela se aproximou da porta da garagem, ela não conseguiu responder. Quando perguntaram se Colin estava segurando alguma coisa que pudesse ameaçá-la, ela ficou em silêncio. Ela não disse que ele estava armado. Ela não disse que ele estava agredindo fisicamente. Ela disse que sentiu que ia morrer, mas essa sensação, sozinha, não se sustentava diante das evidências. Enquanto estava na sala da delegacia aguardando, Bree ligou para seu pai. A conversa foi gravada.
E nela, longe do contexto formal da entrevista com os investigadores, ela disse algo que os promotores mais tarde usariam como uma das peças mais devastadoras do processo. Quando seu pai perguntou por que ela havia feito aquilo, se Colin estava ameaçando ela, Bree respondeu: "Não sei, não sei." Duas palavras que contradizem completamente a tese de legítima defesa. O irmão de Bree, Eric, foi sua única testemunha de defesa no julgamento. Ele disse que estava ao telefone com ela durante parte dos eventos daquela tarde. Disse que ouviu barulhos, gritos, crianças chorando e que Bree havia lhe dito que Colin estava batendo nela. Ele disse que no final da conversa, ela mencionou que ia buscar uma arma para proteger as crianças, que Colin poderia matá-las, e então a ligação caiu, coincidindo com os disparos. Mas havia um problema grave no testemunho de Eric. Nos depoimentos anteriores à polícia, ele não havia mencionado nada sobre a arma. Esse detalhe específico e crucial que a irmã havia dito que ia buscar uma arma simplesmente não aparecia em nenhuma das versões anteriores que ele havia dado às autoridades. A acusação apontou essa inconsistência com precisão cirúrgica. O testemunho de Eric foi desacreditado. A defesa havia planejado colocar Bree no banco das testemunhas. Havia planejado também chamar uma especialista para falar sobre PTSD e síndrome da mulher agredida. No final, depois de quase uma hora de consulta com seus advogados, Bree optou por não testemunhar. A especialista não foi chamada. A defesa ficou sem argumentos sólidos diante de 4 tiros nas costas, de um homem ao telefone com a emergência e de uma mulher que havia confessado ao próprio pai que não sabia por que havia feito aquilo. Havia também as mensagens de texto que pintavam um quadro ainda mais nítido. Às 12h55 do mesmo dia em que morreu, Colin havia enviado uma mensagem para o ex-companheiro de Bree, o pai de Kylie. Ele disse que Bree estava perdendo o controle, que havia colocado o computador na máquina de lavar louça, que ele planejava sair com as crianças menores, mas que Bree havia dito que pressionaria por acusações legais caso ele levasse Kylie junto. Ele pediu orientação. Wes respondeu com solidariedade. Às 18h09, 13 minutos antes dos tiros, Colin enviou outra mensagem para esse mesmo homem. Disse que as coisas iam piorar antes de melhorar e que agora percebia que Bree provavelmente havia tratado o ex da mesma forma que estava tratando ele. Ela é louca pra caramba. Provavelmente fez o mesmo com você. 13 minutos depois, Colin estava morto. Após os disparos, Bree ligou para o pai de Kylie. Disse a ele que precisava que fosse buscar a filha. Ele perguntou por quê. Ela disse: "Eu acabei de atirar em Colin." Ele perguntou por que ela havia feito aquilo, e ela disse: "Eu não sei." Novamente: "Eu não sei." O júri deliberou por pouco mais de 4 horas. Em 27 de setembro de 2024, 3 anos após o crime, o veredicto foi lido em voz alta dentro da sala do tribunal. Culpada de homicídio em 1º grau premeditado. Todos os 12 jurados confirmaram individualmente o veredicto, unânime, sem ambiguidade. O juiz havia pedido antes, com firmeza, que as pessoas no tribunal controlassem suas emoções independentemente do resultado. E foi nesse momento, enquanto o peso daquela sentença se assentava sobre todo o salão, que as câmeras captaram novamente o que tantos já haviam observado ao longo do julgamento: o sorriso de Bree Kristen Kuhn, tranquilo, quase sereno, como se ela simplesmente estivesse processando uma informação qualquer e não o fim da própria liberdade. Antes da sentença ser formalmente imposta, os pais de Colin fizeram seus depoimentos de impacto de vítima diante do tribunal, e o que aqueles dois disseram transcende qualquer análise jurídica ou criminológica. Era a dor pura e crua de pais que enterraram um filho. Terry Turner, a mãe, falou sobre a dor que aparece nos momentos esperados: o Dia das Mães, o aniversário de Colin, a data em que ele morreu, mas também sobre a dor que surge sem aviso, quando vê uma dança entre mãe e filho em um casamento, ou quando alguém pergunta quantos filhos ela tem e ela hesita, porque a resposta verdadeira inclui um filho que não está mais ali. Ela falou sobre os netos, JP e Lainey, que agora vivem com eles. As crianças que tinham 13 e 4 anos quando viram o mundo delas desmoronar. Crianças que 3 anos depois ainda perguntam se há armas na casa, que ainda têm medo de que os avós morram e as deixem, que ainda não entendem como é possível que alguém mate alguém que ama.
Não importa quantas vezes digamos a eles que é muito raro uma pessoa matar quem ama, disse Terai diante do juiz. A realidade deles diz o contrário. Donald Turner, o pai, levou fotografias. Não eram fotografias grandiosas ou poses formais. Eram registros de uma vida que foi vivida com intenção e amor. Colin com os filhos, Colin em uniforme, Colin sorrindo da forma que os pais conhecem como a forma mais verdadeira do sorriso de um filho. Donald falou dos colegas de farda que ligaram depois da morte de Colin para contar o que ele havia significado para eles. Falou do diploma de engenharia concedido postumamente, que ficará pendurado em sua parede para sempre. E então disse algo que parou o salão inteiro, que temia não apenas pelo resto da família, mas pela própria vida, que se Bree fosse solta algum dia, ele acreditava genuinamente que ela os buscaria para matar. Ela tem que ganhar a qualquer custo, disse Donald. É a personalidade dela. Terei compartilhava do mesmo medo. Ambos pediram ao juiz que Bree recebesse prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz os ouviu. Ouviu tudo. E então impôs a sentença. Prisão perpétua. Não havia outra pena possível para homicídio em primeiro grau no estado da Flórida. A lei não deixava margem. Bree Kristen Kuhn foi levada pela segurança do tribunal enquanto os Turner tentavam se recompor depois de 3 anos esperando por esse momento. Quem observou a cena descreveu a expressão de Bree enquanto era escoltada para fora como tranquila, quase despreocupada. Os analistas jurídicos que acompanhavam o caso ao vivo comentaram que ela parecia ter chegado à conclusão, durante o julgamento, de que seria condenada e que havia chegado a alguma forma de aceitação com isso. Mas o júri havia observado cada expressão dela ao longo de toda a semana de julgamento. E esse tipo de frieza, essa incapacidade aparente de demonstrar remorso ou arrependimento, pode ter pesado no coração de quem estava decidindo seu destino. Há uma pergunta que fica parada no ar depois que toda a fumaça se dissipa, depois que o veredicto foi lido e a sentença foi proferida e as câmeras se desligaram. Isso poderia ter sido evitado? A polícia foi acionada 3 vezes naquele dia. 3 vezes os agentes entraram naquela casa e saíram sem levar ninguém, sem separar o casal, sem acionar protocolos de crise. Os especialistas que analisaram o caso concordam que, especialmente na segunda visita, quando Bree sussurrou aos policiais que Colin havia agredido, com crianças presentes, em um ambiente claramente explosivo, a separação imediata dos dois poderia ter salvado uma vida. As leis de violência doméstica existem exatamente para situações como essa, mas aplicá-las exige que os agentes identifiquem o agressor primário em uma dinâmica onde os dois lados apresentam versões conflitantes. Não identificaram, e Colin morreu com o telefone na mão. JP e Lane estão sendo criados pelos avós paternos, Donald e Terai Turner, que planejam adotá-los formalmente. As crianças que tinham 3 e 4 anos quando perderam o pai, crescerão sabendo quem ele foi não da forma como gostariam, mas da forma que é possível, através de histórias, de fotografias, de um diploma pendurado em uma parede e do amor de avós que não se permitiram afundar na dor. Kylie foi para a guarda do próprio pai, o ex-companheiro de Bree. Brody, o filho de Colin de outro relacionamento, seguiu em frente carregando a ausência de um pai que não escolheu partir. Bree Kristen Kuhn está na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, com o restante de uma vida inteira para viver com o peso do que fez. Em um único momento de uma tarde de setembro, Colin James Turner tinha 33 anos. Estava a 2 disciplinas de se formar. Havia sido aceito em um mestrado em uma das universidades mais conceituadas do mundo. Tinha 2 filhos pequenos que precisavam dele. Tinha pais que o chamavam de melhor amigo. Tinha 12 colegas de farda que viajaram de todo o país para se despedir dele. E se você quer conhecer mais histórias como essa, inscreva-se no canal para não perder os próximos. Nos vemos em breve.